Bom, vamos para mais um vídeo interessante, né? Esse vídeo eu acredito que vai ser interessante porque eu vi que o pessoal tava comentando bastante, né, a respeito sobre a questão da imigração, né, no Japão, né? O título do vídeo é O Japão está expulsando turistas, né? Aí tá colocando assim, fala, né? Não aguentamos mais, né? Eu acredito que esse vídeo vai ser interessante porque é um tema que tá bem alta, né? Não só no Japão, mas como também no mundo todo, vamos dizer assim. Porque a verdade é que os últimos acontecimentos globais têm criado, né, essa questão da crise, né, humanitária, digamos assim, né, da realocação de pessoas de alguns países em guerra, países que estão sofrendo graves crises, né? Então, eu acho que esse vídeo aqui vai ser interessante sim, porque eu vi que bastante gente estava comentando sobre isso, sobre esse movimento, né, anti-imigração, né, que está acontecendo bastante no Japão, né? Então, vamos lá. はいって言ってんだろ、お前。 It's okay. Che, Cara, tava de boa ali fazendo live, velho. arriba un poco, arriba. Hey, stop, bro. Don't touch me, bro. Oh! Give me my fucking phone, bro. Give me my fucking phone, bro. Let's go around here. We'll talk. Nos últimos meses, o Japão tem vivido uma transformação bem grande e nada positiva. Nas ruas, crescem os protestos de japoneses que reclamam do turismo em massa e da imigração. Muitos dizem que os estrangeiros estão trazendo problemas, desde coisas pequenas no dia a dia até crimes e situações que atrapalham a vida dos moradores locais. É claro, não dá para generalizar. Nem todo estrangeiro causa confusão e faz merda. Mas são tantos casos que vêm acontecendo que isso tem mudado a forma como os japoneses enxergam o contato com o mundo exterior e com as pessoas de fora. O país, que por décadas se vendeu como receptivo, tradicional e hospitaleiro, agora discute os limites para o turismo e até para a imigração. Movimentos políticos e até novos partidos estão surgindo com esse discurso. E essa mudança pode estar marcando o fim do Japão como conhecemos. Eu sou o Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e hoje a gente vai entender como que o Japão chegou até aqui. Por que que o Japão talvez esteja prestes a se fechar para o mundo novamente e o que está causando tudo isso. それをね、世界に見せるんですよ。日本人はまだやれるぞって示しましょうよ。 Antes de falar de história, vale entender o que tá rolando agora no Japão. É assim, isso é consequência de políticas que foram adotadas por muitos e muitos anos, né? Por vários países, né? Meio que criou-se uma tendência de não, vamos receber todo mundo, que venham à vontade, pode vir todo mundo. E se a gente for seguir aquela lógica, né, no qual nós temos, basicamente, vamos pensar, por exemplo, na nossa casa, né? Normalmente a gente vai analisar, né, quem a gente costuma trazer pra dentro de casa, né? A gente não sai saindo convidando qualquer um pra entrar na nossa casa, né? Pois é o que acontece, por exemplo, no país. Quando você adota aquela política de não, vamos trazer todo mundo e sem ter propriamente um certo cuidado, um certo planejamento, né? Aí o que você vai ter de problema depois vai ser muito pior, entendeu? E é o que tá acontecendo, porque aí você tem aumento da criminalidade, você tem a questão do aumento populacional que não acompanha, por exemplo, a quantidade de residências disponíveis para abrigar essas pessoas, né? Você tem a questão, por exemplo, do mercado de trabalho que não comporta tantas pessoas, né? Não tem vaga disponível para todas essas pessoas. E, lógico, analisando todo esse cenário, né? O que você vai ter ali, de fato, e de como resultado é aumento na criminalidade, entendeu? Então, e aí quem vai acabar sofrendo muito é justamente aquelas pessoas que já estavam ali há bastante tempo, né? O próprio povo japonês, né? Que né, nasce ali, né? Criado no país e acaba sofrendo, né? Por conta disso. De uma política que é muito mal executada e muito mal planejada, né? Então, são N fatores que a gente pode apontar aqui que realmente propicia tudo isso, né? Mas, cara, eu penso assim, imigração é importante? É. Mas você adotar essa política de sair trazendo qualquer um, não dá certo. Não dá, não adianta. E o resultado depois é esse. Nos últimos meses, o país entrou em um debate muito grande
sobre imigração e turismo em massa. Algo que até pouco tempo atrás não era tão falado, mas agora lota manchetes e ruas. Um dos grandes estopins foram as chamadas cidades natais africanas, um programa que foi anunciado pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional. A ideia parecia bem simples: trazer estagiários de países africanos, como a Nigéria, Gana, Tanzânia e Moçambique, para receber treinamento no Japão e depois voltarem aos seus países. Mas só o anúncio já causou barulho enorme. Milhares de japoneses foram às ruas de Tóquio e Osaka, com cartazes dizendo coisas como "proteja o povo japonês" e "fim da imigração em massa". A pressão foi tanta que o próprio governo precisou via público negar qualquer plano de imigração ampla. O secretário-chefe de gabinete chegou a dizer que não existem planos de vistos especiais para africanos e que as notícias sobre imigração em massa eram falsas. Mas o assunto não morreu aí. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba vem defendendo abrir um pouco mais as portas para estudantes e trabalhadores estrangeiros, porque o Japão está envelhecendo muito rápido e precisa de mão de obra. De outro lado, grupos nacionalistas e conservadores reagiram muito forte, dizendo que essa política ameaça a identidade cultural e pode trazer problemas sociais. Os números mostram o grande choque. Só em 2024, o Japão recebeu 360 mil novas entradas de estrangeiros. Caramba. Um recorde histórico. Isso só aumentou as discussões que já estavam crescendo desde 2021, quando o falecimento de Wishma Sandali, uma refugiada do Sri Lanka em um centro de detenção, virou o símbolo do debate sobre imigração e tratamento a estrangeiros. Isso não para por aí. No meio disso tudo, surgiu um ator político novo e barulhento, o Sanseito. Esse partido apareceu há poucos anos e explodiu nas eleições de 2024, saindo de quase nada para 14 cadeiras no Senado. Hoje Caramba. já é a quarta maior força de oposição. O seu líder, Sorei Kamiya, era praticamente um youtuber conservador que ganhou fama durante a pandemia, criticando vacinas, o globalismo e a imigração. E aqui tem um ponto bem importante. A visão sobre esse partido japonês muda bastante dependendo de quem analisa. Alguns veículos costumam chamar Kamiya de conspiracionista, populista e de extrema-direita, apontando seu discurso anti-imigração e ideias como Japan First ou japoneses em primeiro lugar como sinais de... Vimos isso em alguma campanha política recente, não foi? Ah, sim, a campanha do Donald Trump. Pois é, pois é. Então, eles estão seguindo a mesma linha de mentalidade do Partido Republicano, né? Esse lance aí de Japan First, é a mesma coisa que... o slogan da campanha do Trump, né? O mesmo slogan, né? America First. E você vê pela própria política adotada pelo governo americano, né? Da questão dos imigrantes e tudo mais, né? Só que, ao meu ver, certas medidas nesse ponto aí, eu acho que passaram muito, assim, muito mesmo do ponto, sabe? Principalmente quando prejudicou alguns estudantes, né? No caso, que estavam lá de diversos países, agora sendo prejudicado pela questão dos vistos, né? Que o governo americano saiu fazendo uma limpa geral, né? Tirando muita gente, então complicado. Como eu falei, quando você adota uma política de trazer todo mundo, depois você tenta limpar a casa, pior. Que aí, nesse meio aí que você vai tentar retirar essas pessoas que são, digamos assim, prejudiciais, né, para a questão da integridade do país, você acaba botando nesse meio aí pessoas que estão ali justamente para contribuir, para fazer com que o país, aquele país lá no qual elas escolheram para, sei lá, fazer um intercâmbio, então, quem sabe ali, morar mesmo, para que aquele país possa progredir, crescer. Difícil, cara, é difícil. Mas cada vez mais tem aumentado, né, essa tendência. Tem sido uma tendência realmente bem global. É o surgimento de partidos políticos que encabeçam, né, essa mentalidade, essa linha de pensamento, essa questão, sabe? Então, partidos que são bem agressivos nesse ponto da questão da imigração, né? Porque eles batem muito na tecla da questão da identidade cultural, né? Identidade nacional daquele país. Complicado, né? Xenofobia e revisionismo histórico. Já outras fontes consideram o Sanseito como uma reação legítima de parte da população que sente que o governo está cedendo demais a pressões globais, perdendo soberania e identidade cultural. A verdade aqui é que, independente da ideologia, esse partido conseguiu colocar a imigração no centro do debate político japonês como não se via há décadas.
E mesmo que analistas digam que o sucesso deles pode ser passageiro, a pressão que eles já estão fazendo aos grandes partidos, como o Partido Liberal Democrata, endurecem o tom sobre imigração e turismo. Tudo isso mostra um Japão dividido. De um lado, a necessidade de trabalhadores estrangeiros e o turismo que movimenta bilhões. Do outro, o medo crescente de perder o controle sobre a cultura, a segurança e até a sua vida cotidiana. Mas para entender como que um país que parecia tão aberto a visitantes chegou nesse ponto de tensão, a gente precisa olhar para a história. Porque esse choque não veio do nada. Esse clima de rejeição, de protestos e até novos partidos com o discurso de Japan First é resultado de uma série de coisas que aconteceram ao longo da história. E para entender por que os japoneses estão tão incomodados hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O Japão, por muito tempo, foi um dos países mais fechados do mundo. Lá no século 17, eles entraram num período chamado Sakoku, que significa literalmente país fechado. Durante mais de 200 anos, quase nenhum estrangeiro podia entrar e praticamente nenhum japonês podia sair. A ideia era se proteger das influências externas, tanto religiosas quanto políticas, e manter a cultura japonesa pura e intacta. Isso só começou a mudar a partir do século XIX, quando os navios de guerra americanos chegaram batendo a porta do Japão, literalmente. Foi o famoso episódio do Comodoro Perry, em 1853, que obrigou o país a abrir os seus portos. A partir daí, o Japão foi forçado a se modernizar e a interagir mais com o resto do mundo. Mas mesmo assim, a abertura foi controlada, sempre com uma certa desconfiança de estrangeiros. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí sim o Japão se transformou de uma vez por todas. Com a derrota e a ocupação americana, o país teve que se reinventar. Eles adotaram uma constituição pacifista, se aproximaram do Ocidente e entraram numa fase de crescimento econômico incrível. Nas décadas de 70, 80 e 90, o Japão virou um símbolo de tecnologia, cultura pop e até de hospitalidade. Dá até pra sentir aquele gostinho de nostalgia do city pop japonês. Essa era uma época em que todo mundo queria visitar Tóquio, comer sushi, conhecer templos antigos e mergulhar nos animes e videogames que estavam explodindo no planeta inteiro. O Japão ganhou fama de ser um país receptivo e ao mesmo tempo moderno. Eu lembro uma época aí que, pô, o pessoal só falava em Japão. Japão. Hoje o pessoal fala bastante da Coreia, né? Coreia do Sul, devido aos doramas e tudo mais, né? O pessoal tem gostado bastante. Pô, mas tinha uma época aí que o pessoal só falava no Japão. Japão pra lá. Pelo japonês ter, né? Esse ar hospitaleiro, né? De ser bastante receptivo, educado, né, com todos, né, não ter essa diferenciação, né, que alguns, né, alguns países, alguns povos de alguns países têm, no caso, né, com alguns estrangeiros, né, enfim. Mas é aquilo, né, querendo ou não, ainda assim existe aquela certa parte da população que ainda tem, né, um certo ressentimento, né, ainda mais Japão, né, que passou pela questão da Segunda Guerra Mundial, teve toda aquela questão envolvendo Hiroshima e Nagasaki, então, ainda assim, existe uma grande parte da população que com certeza deve ter um certo rancor, né, do Ocidente por conta do que aconteceu, né, mas assim, no geral, o Japão sempre foi um símbolo, né, de hospitalidade, de receptividade, de educação, né, sempre foi exemplo, mas agora tá enfrentando esse período aí nebuloso onde, né, não é mais um ambiente tão bom, digamos assim, pra se fazer turismo, algo do tipo, por conta dessa rejeição por uma parte da população, né? Aí o país realmente se dividiu, né? Isso criou uma imagem internacional muito positiva, quase como se o Japão fosse um paraíso cultural aberto para o mundo inteiro visitar e admirar. Mas essa imagem bonita tinha um detalhe. O Japão ainda era muito seletivo com estrangeiros que queriam ficar de vez no país. O turismo era muito bem-vindo, mas a imigração nem tanto. O Japão virou a fábrica do mundo. Exportava Toyotas, Walkmans, videogames, animes, mas não importava quase nada de gente. Esse equilíbrio funcionou por algumas décadas, mas acabou sendo um dos motivos que ajudou a criar a crise como vemos hoje. Eles não faziam ideia do que aconteceria nos próximos anos. A porta entreaberta. Imigração para salvar a economia. Um dos primeiros sintomas começou por volta de 2010,
quando o Japão começou a perder gente, literalmente. A população chegou a encolher mais de 500 mil pessoas por ano. Faltava trabalhador em fábrica, em obra, em fazenda, até em restaurantes de sushi. Sem gente jovem, a máquina econômica japonesa começou a engasgar. O governo tentou resistir, mas chegou uma hora que não dava mais. Em 2019, eles criaram um visto novo, o Specified Skilled Worker. Em japonês se chama Tokute Gino, para trazer mão de obra estrangeira em setores bem críticos, tipo construção civil, agricultura, cuidados com idosos. E o Japão, que sempre teve as fronteiras fechadas para imigrantes, abriu uma pequena fresta. E cara, entrou gente, e entrou muita gente. Vieram milhares de vietnamitas, filipinos, chineses, indonésios, até curdos que fogem de conflitos no Oriente Médio começaram a chegar. As fábricas que estavam quase parando ganharam muito fôlego. E ao mesmo tempo, o turismo explodiu no país, especialmente depois da pandemia. Em 2024, mais de 30 milhões de turistas invadiram o arquipélago, quebrando todos os recordes da história. Só que o Japão abriu a porta sem pensar como receber essas pessoas. A maioria desses trabalhadores estrangeiros ficou em empregos super difíceis, mal pagos, com pouquíssima chance de crescer ou até mesmo de se integrar à sociedade. Muitos turistas passaram a ser vistos como invasores barulhentos que desrespeitam regras e lotam cidades. A imagem de hospitalidade começou a rachar. Aquela porta entreaberta se tornou um problema gigantesco. O Japão, que sempre foi sinônimo de ordem e tranquilidade, começou a sentir o peso enorme de tanta gente de fora. Sobreturismo virou a palavra do dia. Kyoto, que era conhecida pelo silêncio dos templos e ruas charmosas, ficou lotada de gente tirando selfie no meio do caminho, empurrando moradores, deixando lixo nas ruas e elevando os preços de tudo. No Monte Fuji, filas quilométricas se formaram só para tirar foto. Eles tiveram até que colocar um portão e taxa de entrada para controlar a multidão. Locais que antes viviam do turismo começaram a odiar o turismo. E a imigração também começou a pesar. A promessa de mão de obra para salvar a economia veio junto com histórias que assustaram os japoneses. Casos de assaltos e furtos feitos por grupos estrangeiros, alguns até mesmo transmitidos ao vivo por streamers querendo atenção. A saúde pública ficou mais pressionada, com clínicas e hospitais lotados. Moradia barata desapareceu em algumas regiões. E teve bairro onde o aluguel disparou porque chegou um monte de gente ao mesmo tempo. E para piorar, começaram a correr soltas fake news pela internet. Uma das mais famosas dizia que o Japão tinha doado uma cidade inteira para a Tanzânia, o que era totalmente falso, mas viralizou e aumentou o medo de perder território e identidade. O estopim veio em 2025, quando protestos gigantes tomaram as ruas em cidades como Tóquio, Osaka e até mesmo Saitama. Placas dizendo "Protejam o Japão" ou "Fora invasores" apareceram. Grupos de curdos que já sofriam preconceito acabaram virando alvo direto, acusados muitas vezes injustamente de crimes e de roubar emprego. O clima no país Aí é o que eu falo. O mais triste disso tudo são aqueles que realmente querem trabalhar, querem agregar para o país, acabam sendo colocados nesse meio aí, né? Porque, querendo ou não, a população vai começar a criar estereótipos e nisso aí você já acaba condenando todo um grupo, né, de pessoas por conta da questão deles serem já vindo de determinado país, né, acabam sendo colocados no meio. É triste, cara. É a mesma coisa acontece, por exemplo, com essa questão, por exemplo, dos árabes, né? O pessoal ali que vem do Oriente Médio, que vai ali pros Estados Unidos, vai pra Europa, uma parte também vai pro Japão, Coreia, enfim, complicado. Você tem também o pessoal da África, né? É complicado, né? O Brasil também passou por um período complicado nessa questão de imigração, né? Devido à questão lá da Venezuela, né? Envolvendo a Venezuela também. É aquilo, quando você não se prepara, quando você não prepara a sua casa para você receber visita, logo você terá problemas. Ainda mais se você não tem o controle de quem entra de fato na sua casa, né? Se você sai aí chamando qualquer um, difícil. Começou a ficar cada vez mais pesado. E esse sentimento não parou nas ruas. Ele começou a invadir a política. Nas eleições de junho de 2025, um partido que quase ninguém levava a sério, o Sanseito, deu um salto muito grande. Com o slogan de Japão Primeiro, eles copiaram muito do estilo Trump, com um nacionalismo forte, anti-imigração
e uma boa dose de medo sobre segurança e empregos. Pela primeira vez, eles conquistaram assentos importantes no Senado e se tornaram notícia internacional. Figuras como Yusuke Kawai aproveitaram o clima tenso e começaram a culpar abertamente os imigrantes por problemas como inflação, violência e perda de identidade cultural. E não foi só um discurso em palanque. O YouTube, o TikTok e outras redes sociais se tornaram armas muito poderosas. Vídeos virais, memes inflamando ódio e influenciadores fazendo live contra estrangeiros ajudaram a espalhar essa ideia de que o Japão está sendo invadido. Nós entendemos que parte dessa sensação é válida. As pessoas têm o direito de se sentir assim, mas grande parte dessa afirmação é puramente propaganda política em massa. O fenômeno lembra muito o que aconteceu nos Estados Unidos e em partes da Europa. E os protestos que já estavam fortes viraram combustível para uma onda que explodiu em 2025, colocando o Japão em um dos momentos mais tensos da sua história recente. Entre junho e setembro de 2025, o Japão entrou num clima que ninguém imaginava ver. Cidades conhecidas pelo silêncio e organização, como as cidades que eu falei, foram tomadas por protestos gigantes contra a imigração e o turismo destrutivo. O estopim foi um vídeo que viralizou, um streamer estrangeiro agredindo um idoso japonês. Bastou isso daqui para incendiar redes sociais e virar um símbolo de que o Japão está perdendo o controle. O governo tentou reagir rápido com o chamado Zero Plan, um pacote que prometia acelerar deportações, endurecer regras de visto e até multiplicar por 6 o capital mínimo exigido para empreendedores estrangeiros abrirem negócios. Mas em vez disso daqui acalmar, isso só aumentou a tensão. O primeiro-ministro Ishiba viu a sua popularidade despencar. A discussão sobre limitar estrangeiros saiu das redes e se tornou pauta séria no parlamento, dividindo o país entre quem quer proteger a identidade japonesa e quem teme o retrocesso perigoso. Consequências. Depois de tanta tensão, o Japão começou a sentir o peso das portas entreabertas. A economia deu uma freada bem grande. Fábricas reclamam da falta de mão de obra, mas moradores locais respiram aliviados com menos pressão sobre moradia e serviços públicos. O governo endureceu ainda mais as regras, tentando ao máximo deportar quem estivesse irregular. A xenofobia no país também subiu, e o debate sobre identidade nacional se tornou uma pauta diária. Mas tem um detalhe bem importante aqui. O país ainda depende dos estrangeiros. Sem trabalhadores em setores chaves, o Japão corre risco de estagnar de uma vez por todas. Será que esse é o fim de uma era aberta? Ou um período de adaptação, onde o país tenta equilibrar segurança, economia e identidade? O que a gente está vendo aqui é um país no limite entre se fechar e se adaptar, tentando proteger a sua identidade sem sufocar o crescimento. É um cenário bem difícil. O problema todo é o radicalismo. Sempre quando surgem esses fenômenos, como tem acontecido ultimamente, sobre a questão da imigração, sempre disso daí, né? Surgem esses monstros aí, como a gente pode ver, né? Que acabam transformando, né? Vários e vários países em países completamente totalitários, sabe? Países ali onde a população meio que vive reprimida, né? Digamos assim, né? E logo, em cima disso, você tem um retrocesso. Porque, como ele mesmo disse, o Japão depende da mão de obra estrangeira. Porque a população diminuiu tanto a ponto de não dar conta mais dos serviços. E aí, ao mesmo tempo que depende da mão de obra estrangeira, o país tem adotado essas medidas mais extremas na questão da imigração. E aí, como é que fica? E aí, de um lado, você precisa da mão de obra, mas você restringe a entrada estrangeiros. E aí, quando você adota isso, você se fecha totalmente pro mundo, logo você tem retrocesso, né? O que é aquilo. O grande problema que gera tudo isso foi, de fato, ter adotado uma política de imigração extrema sem ter se planejado propriamente para isso. E aí, quando tenta limpar a casa, organizar as coisas, ao invés de você avançar, você tá retrocedendo, entende? Porque no meio disso tudo, diversas pessoas que poderiam estar ali contribuindo vão ser colocadas nesse meio e acabam sendo vítimas, né? Justamente por conta disso. E aí você acaba criando uma percepção do mundo como um todo, né? Você acaba gerando uma percepção de que o seu país não é um país confiável, né? E aí você tem um resultado, né? É retrocesso.
cada vez mais. Mas que mostra como que as decisões históricas e econômicas têm efeitos ao longo das gerações. O Japão que a gente conhecia, com um turismo tranquilo, ruas organizadas, sushi e cultura pop para o mundo inteiro, tá mudando aos poucos diante dos nossos olhos. Mas será que essa crise vai levar ao fim do Japão aberto? Ou será que vai surgir um novo modelo mais equilibrado e menos perigoso? A gente não tem resposta para isso aqui ainda. É tudo muito recente, isso está acontecendo em tempo real, a gente vai descobrir mais coisas em breve. Mas comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso, qual que você acha que é a solução para o Japão nesse momento. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu vou continuar conversando aqui com vocês nos comentários. E eu vejo vocês nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Até mais. Vídeo muito interessante, né? Um vídeo que nos mostra que o mundo tá caminhando cada vez mais para isso mesmo, né? É uma tendência global, né? Digamos assim, essa questão do controle imigratório, né? Bom, o que eu acho disso é que, sim, tem que haver controle, sim. Tem que haver, sim, fiscalização, né? Essa questão da imigração. Porque, como eu falei, né? Se você quer ter o controle, quer ter uma segurança sobre a sua residência, você tem que cuidar muito bem das pessoas que você vai colocar dentro dela. E isso vale também para o país. Se você sair por aí trazendo qualquer um, você futuramente terá problemas como o que está acontecendo agora no Japão. Então, sim, tem que haver um controle para que não tenha que resolver, né? Tentar corrigir depois, né? Que aí quando você tenta corrigir depois, né? Aí, bom, o desastre já está feito, né? Mas ao mesmo tempo, a gente fica com essa dúvida, né? Pô, será que vai ter sim um retrocesso? Será que o país ele vai conseguir equilibrar, né, essa questão da imigração? Porque quando surge esses fenômenos igual agora está surgindo no Japão, o resultado final é cada vez mais, né, surgimento de digamos assim, de um regime totalitário onde, digamos assim, o país se fecha totalmente, entende? Se isola completamente do resto do mundo. E quando você faz isso propicia, né, futuramente aí surgimento de regimes que acabam por si só escalando para algo ainda pior. E algo que possa futuramente, quem sabe, ameaçar o resto do mundo. Porque essa linha de pensamento é algo que a gente viu na história, que o resultado final dela foi esse. Porque a partir do momento que você encara, né, que o resto do mundo tá errado e que apenas a tua cultura é a cultura correta e tudo que é de fora é ruim, você tem aí um surgimento de um extremismo que gera, né, essa consequência, esse resultado que certamente vai transformar completamente todo o país, né? E um país que sempre foi hospitaleiro, sempre foi receptivo, então é complicado. É lamentável, né, que mais um país esteja passando por isso, né? Por esse fenômeno terrível, né? Que isso surgiu dessa tendência global, né? De, não, vamos trazer todo mundo e temos que abrir o mundo tem que ser totalmente, como é que fala? Tem que ser totalmente livre, todo mundo tem que ir pra todo mundo, pra qualquer lugar que queira ir, entendeu? Sem controle, sem nada, e aí, chega nesse ponto aí, né? Então, torcer para que o Japão não volte, né, a ser aquele estado no qual o país estava, né, ali no período antes ali, né, no período das duas grandes guerras mundiais, né, que, né, foi um período terrível, né? E nesse período também você tinha outros países que também tinham essa mentalidade, né, extremista, né? Então, torcer, né, torcer porque também existem muitas pessoas ali que não vão acabar sendo impactadas, né, com essas políticas, né? Então, complicado. Torcer pra que dê tudo certo, né?